Olá pessoal, mais uma entrevista do AAA. Hoje eu estou com Alexandre Grenteski. O Alexandre é o cara de Open Innovation, de inovação aberta da Renault. Consegue imaginar a quantidade de desafios que ele deve ter para promover inovação aberta numa empresa que está dentro dos segmentos mais tradicionais e que ao mesmo tempo mais precisa se reinventar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bacana ter você com a gente, Alexandre. Eu que agradeço o convite, cara. Então eu queria que você começasse falando disso. Como é que é trabalhar com inovação aberta numa Renault? Uma indústria centenária, gigantesca e que está passando, é um dos segmentos de negócio hoje que mais desafios tem enfrentado com uma série de movimentos que estão acontecendo. Como é que é trabalhar com isso lá dentro? Obrigado, e assim, eu adoro essa pergunta porque ela me remete a uma outra abordagem sobre o mesmo tema. Se a gente parar para imaginar, eu sempre me apresento como: olá, eu sou Alexandre Grenteski, eu trabalho numa startup de 120 anos. 120 anos atrás, garagem dos pais, o Louis Renault construindo um carro, um negócio que não era exatamente muito bem conhecido. Se não é o conceito que a gente tem hoje de startup, não dá para, eu não sei mais o que é. E o que acontece é que durante esses 120 anos, a nossa empresa ela passou para 125 países, para 125 mil funcionários. O que acontece é que em algum momento a gente teve que criar processos e rotinas para que isso fosse possível. E isso dá super certo e funciona muito bem. Mas como você bem falou, a gente vive hoje, acho que a gente é um dos próximos mercados da vez, onde a gente vai realmente precisar se reinventar. Onde as pessoas elas não têm mais aquela sensação, ou as novas gerações elas começam a não ter mais essa ligação tanto com a posse, mas sim com o uso. E nós somos um bem que hoje ele é ligado diretamente à posse. Não há outra forma de na certa abordagem, tirando táxis e esse movimento mais recente, não existia nada parecido. Então sim, é um grande desafio tentar fazer isso dentro de casa. E como é que você tenta levar essa inovação aberta para dentro da Renault? Como é que isso funciona? Eu preciso dizer que assim, existem dois momentos nessa história. Um deles é que a TI da Renault do Brasil, ela criou um programa de inovação 5 anos atrás. Então a gente contou com o apoio de fora, alguém que veio com um mindset completamente diferente para nos ajudar a criar um processo de inovação. E esse processo de inovação começou simples, uma plataforma para que a galera pudesse dar ideias. Legal, segundo ano a gente falou: bacana, todo mundo sabe dar ideias, mas vamos começar a implementar? Ok, foi o mote do segundo ano. Segundo ano, um monte de ideias implementadas. Legal, a gente falou: gente, tem um monte de coisa bacana, mas vamos tentar gerar inovação para o negócio? Terceiro ano, foco em inovação no negócio. Também foi bem, começamos cada vez um passo a mais. No quarto ano a gente substituiu essa história toda por um conceito de POC. POC no sentido de prova de conceito, onde a gente, como TI, levava para as áreas inovações que a gente percebia no mercado com alguma autonomia. Então assim, eu não mais exigia que o business me colocasse tempo integral, alguém para me ajudar, mas eu desenvolvia e apresentava o resultado. E vamos dizer assim, ok, go, não go. Nesse último ano, a gente, num processo ainda de evolução, tenta levar a POC para um sentido de transformação digital mais intenso. Então essa é uma linha do tempo que explica mais ou menos como a gente desenvolveu a inovação e a transformação digital dentro de TI, mas cada área tem o seu processo de inovação. A gente tem um programa no RH, a gente tem um programa na engenharia e a gente ainda evoluirá para um processo de convergência. Mas hoje as coisas elas ganharam agilidade quando tratadas isoladamente. E aí entra um sentido novo que há 3 anos eu era o secretário técnico do CIO Latin America. E ele me dava autonomia para ir buscar esse tipo de inovação. O que eu acabei fazendo foi desenvolvendo uma rede muito interessante. E eu sou, o que eu sempre digo, o primeiro cara que escreveu no LinkedIn Open Innovation na Renault do Brasil. E aí essa é uma atividade que começou esse ano, ela ainda não fechou um ano inteiro, mas que ela já está começando a trazer excelentes resultados para a gente. Bacana. De resultado concreto, que evidentemente não fira questões de confidencialidade, etc. Você tem alguma coisa que você pudesse compartilhar com a gente que já é fruto dessa linha do tempo, desse ciclo de trabalho que vocês começaram há 4 anos atrás? Cara, a gente já conseguiu, olha, eu posso dizer para você que vários dígitos em economias e em processos internos, ou seja, desde o começo que a gente tinha o processo de funil de ideias para aplicação, para negócio, para POCs e agora com transformação digital. Só no ano passado, para você ter uma ideia, a gente realizou
63 ou 69 POCs e mais de 2 milhões de euros de economia. Então, assim, isso é um número que a gente assume publicamente e a gente conseguiu isso com melhorias internas. O que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano é um processo de abertura mais efetiva, ou seja, a empresa ela está se preparando para receber startups, porque a gente sabe, as regras de compliance são absolutamente restritas, aquela história do carro, né? O nosso produto não é uma camiseta que gasta, uma calça que descostura, mas um carro, um produto que mal construído ou mal utilizado mata. Então, a nossa gestão de risco é absolutamente muito bem feita. A nossa tolerância a risco é muito pequena. Então, assim, encaixar uma startup que ela tem essa natureza de morfar rigorosamente a cada X tempo, ela precisa ser adaptada. Então, associado a isso, aliado a isso, a gente tem começado a buscar o que é que está pronto no mercado e que a gente pode colocar para dentro de casa com o menor risco possível. É lógico que num próximo passo a gente vai começar a assumir mais riscos, mas nesse momento é onde a gente chegou. Eu costumo brincar que eu criei uma ferramenta que se chama a selfie da parceria. Imagine uma instituição como a Renault criando um termo de acordo, de compromisso com cada pessoa que a gente aperta a mão. Não vai dar. Meu jurídico vai ficar louco com isso e ele não vai me deixar mais fazer. Então o que eu fiz? Eu inventei a selfie da parceria. Eu vou no parceiro, numa incubadora, numa aceleradora e tiro a selfie. A partir disso, eu compartilho com todo mundo dentro da empresa dizendo, olha, agora nós temos um novo parceiro. É bem provável que isso vá um dia cair no jurídico, mas a gente não precisa amarrar isso tudo já no começo. Você vai criando um tecido que funciona junto sem que você tenha que burocratizar. Exatamente. Quando isso virar nota fiscal, o meu jurídico vai estar junto. Ok, a gente aceita isso. E a gente entende que no processo de industrialização isso será necessário. Mas a gente não precisa burocratizar já no primeiro oi. Bacana, bacana. Quais são os maiores desafios que vocês enxergam hoje na Renault? Porque tem vários, né? Quando a gente olha para o mercado automobilístico, você abriu falando dessa geração nova que está trocando posse por uso. A gente tem a questão dos carros elétricos, a gente tem a questão dos carros autônomos. Como é que isso é trabalhado lá dentro? Para onde é que vocês enxergam que essa indústria está indo e quais vocês enxergam que hoje são os maiores desafios que vocês têm que superar? É lema da empresa. Isso da aliança Renault, Nissan, Mitsubishi agora, nós temos o nosso futuro, o nosso carro do futuro será autônomo, elétrico e conectado. Isso é fato. Existe roadmap, existe isso tudo inclusive é público, está na página da aliança que demonstra quais são os nossos objetivos. O que eu gosto de brincar sempre é que o nosso maior desafio, o meu maior desafio hoje dentro da Renault é conseguir retirar os desafios das áreas. Lembra aquela história de gestão de risco, de aversão ao risco? Às vezes as próprias áreas elas têm um pouco de receio de dizer eu não sei fazer isso dentro de casa. Seja porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, enfim. Mas o medo de dizer eu não sei fazer isso dentro de casa pode passar uma impressão de que não é bom o suficiente. Então eu sempre brinco que o meu maior desafio é conseguir retirar desafios das áreas. Como eu falei em algum momento, eu acho o nosso formato de trabalho com Open Innovation é da porta para dentro. Da porta para fora, o carro que vai ser autônomo, o carro que vai ser elétrico, conectado, enfim, as novas tendências, os novos produtos, eles ainda são um produto ou uma função de engenharia. Eles têm Renault Tecnologia, Américas, Rússia, enfim, em vários locais no mundo que estão desenvolvendo esses novos produtos. E é bom que eles continuem, porque eles sabem fazer isso. O meu background é TI, o meu background é tecnologia. O que eu faço? Da porta para dentro. Então é assim, como eu te falei, aquela grana toda que a gente conseguiu gerar de economias dentro de casa significa que a gente conseguiu melhorar processos da porta para dentro. A gente ainda não coloca um sistema novo num carro, a gente não interfere no como o ABS vai funcionar, mas a gente já conseguiu implementar ferramentas de gestão de projetos, de gestão de processos, workflows automatizados que incrivelmente, ainda que em 2017, a gente tem muita coisa que acontece no papel e que cada processo que você deixa eletrônico vai te resultar num ganho fantástico. Então, assim, nós temos um laboratório no Vale do Silício com pessoas que estão fazendo Open Innovation ligados ao produto final. Então lá eles estão conversando com Google,
com, enfim, todos os grandes players, desculpa, não quero esquecer de algum, mas com o objetivo no produto final. Aqui a nossa atividade ainda é bastante pequena e, por enquanto, este passo sendo dado é o passo de transformação interna, transformação digital da Renault do Brasil. E essa aproximação que vocês têm feito, porque eu tenho acompanhado o trabalho que você especialmente faz, existe uma aproximação muito grande com as startups. Sim. Entender as startups e, enfim, buscar, como você também disse em algum momento, coisas que essas startups estão fazendo lá fora que custaria muito dinheiro e muito tempo para ser feito internamente. Você acha que no momento em que essa aproximação acontece, essas startups trazem para a Renault como principal aporte a esse processo de inovação a tecnologia per se, por si só, ou a cultura da startup, que talvez seja o ativo mais valioso para uma empresa centenária? Eu sempre digo que assim, ninguém sai ileso de um relacionamento desse. A startup ganha muito se relacionando com uma grande empresa e a grande empresa sempre ganha muito se relacionando com a startup. Sim, a tecnologia em si, por si só, já é um grande aporte. É algo que eles decidiram focar e desenvolver a melhor tecnologia do mundo para aquela função. Ótimo. Isso por si só já resolve, já nos ajuda e já aporta bastante. Mas o mindset, a agilidade, a forma como a gente decide e constrói essas novas soluções é o melhor ganho desse relacionamento. Open Innovation era uma ficha em branco no começo do ano. O que a gente escreveu foi impulsionar parcerias com institutos de ensino, pesquisa e inovação. Então eu vou para universidades, eu vou para institutos de ensino, institutos de pesquisa e com as startups e o seu ambiente. Não só a startup, mas às vezes o empreendedor. Perfeito. Porque a gente sabe que muitas vezes a startup ela foi num caminho, ouviu um mentor que tirou do prumo, mas aquela solução, aquela pessoa tem o domínio necessário para revolucionar o nosso modelo. Então, não é só a startup em si, mas o seu ecossistema como um todo. Muito bom. Se você tivesse que escolher 3 lições principais que foram os principais aprendizados desse caminho e que você poderia compartilhar com quem está assistindo a gente como uma espécie de conselho, aquela história que o seu ninguém dava, né, que eu te vendia. Mas assim, pensem nisso e nisso se vocês estiverem pensando em começar um processo de Open Innovation numa empresa aberta. Quais seriam essas 3 Vamos coisas? lá, pensando com a boca, como eu gosto sempre Maravilha, de dizer. pensando em voz alta. A primeira coisa é assim, a empresa tem que tomar uma decisão de empoderar alguém para representá-la nesses ambientes. Eu sempre conto nessa minha história de 5 anos envolvido nisso, que eu já tentei abordagens como o GrandTask, como a Renault, como o GrandTask da Renault, e cada uma delas eu aprendi alguma coisa. Desde o momento, como eu brinquei, que eu fui a primeira pessoa a escrever Open Innovation no LinkedIn, o mundo se abriu. O mar abriu no meio, sabe? Cara, exatamente isso. Eu, de repente, tive uma receptividade absurdamente grande de todos os agentes. Isso significa que a outra lição aprendida que a gente teve, empoderar alguém e dar a esse alguém condições de ir representar a empresa e levar os desafios e buscar novas soluções é uma parte realmente necessária e super importante. Outra é o comprometimento interno. E o comprometimento interno não quer dizer um goela down. É um chefe chegar e dizer, vai fazer. Não, é tentar fazer efetivamente uma ação de transformação na empresa, onde essa cultura comece a fazer parte do dia a dia de todo mundo. É sempre perguntar, mas e se? E por que não? E se a gente tentasse de outra forma? Como eu brinco sempre, o processo de inovação, ele não é necessariamente invenção, mas é você olhar para uma determinada coisa e resolver encontrar soluções diferentes ou mais rápidas ou mais criativas para aquela dor. Então, empoderamento, comprometimento e relacionamento da empresa, e outra você precisa gerenciar melhor os riscos. E eu digo gerenciar melhor não é no fato de ser mais rígido, é de começar a olhar para os riscos como eles se apresentam. Eventualmente uma ferramenta de uma startup que vai fazer um processo de formação, de treinamento, de cultura, ela não deve ser avaliada com a mesma taxa de risco que a gente vai avaliar um fornecedor de suspensão.
E a gente precisa aprender a olhar para cada uma das necessidades e avaliar cada uma delas para que a gente dê foco e gaste o esforço necessário para cada tipo de risco. E é isso que eu falo do melhor. Não é ser mais rígido, não é ser mais permissivo. É olhar e tentar identificar exatamente qual é o risco de cada uma dessas proposições. Então, com uma equipe transformada, com alguém empoderado e uma gestão mais efetiva de riscos, pensei com a boca bonitinho hoje, hein? Muito bom, excelente. E aí deu certo, deu certo. Eu não faria de novo. Muito bom, que bacana. A gente está na frente de um Renault 100% elétrico. Quando é que a gente vai ver um bichinho desse? Ah, não faz esse tipo de pergunta. Lembra que eu falo da inovação da porta para dentro? Isso aqui já é uma realidade. Você é um cara viajado, já foi para muitos lugares que você pôde experimentar esse carro. Eu não gosto de dar uma resposta, porque eu coloco o meu lado passional de quem adora carros e de quem sempre adorou carros elétricos desde que eles existem. Eu adoraria estar usando um desses já. Eu adoraria ter apenas carros elétricos em casa. Um dia eu tive a oportunidade de ir para casa com um Zoe, que é um carro convencional, para uma ação que faríamos no dia seguinte, enfim. E eu cheguei em casa e minha filha não me ouviu chegar. Eu tenho um Twingo, sou um feliz proprietário de um Twingo, barulhento, velho? Eu e o Boixá, ó, tamo junto. Mas a ideia, eu cheguei e ela falou assim, pai, eu não te ouvi chegar. Eu falei, filha, que hoje eu vim com um carro elétrico. E ela não sabia o que era. Mas eu falei, filha, é que esse carro não tem um motor a gasolina. Aí ela também não entendeu, ok, mas ela regularmente ela fala, pai, quando é que você vai vir de novo com aquele carro que não usa gasolina? Porque para ela a sensação de estar num carro ou em algo que se movimenta sem emitir nenhum tipo de barulho foi fascinante. Imagine se ela soubesse que não polui. Que não polui, exatamente. Então eu adoro poder dizer, não vou dar essa resposta, cara, porque isso, mas primeiro, não está na minha alçada, claro. Mas eu adoraria, faço parte da galera que sempre está lá dentro perguntando, escute, quando é que a gente vai poder ter carros assim? Legal, bacana. Mas esse aqui você logo logo vai poder testar. Maravilha. Glentesk, prazer ter você com a gente. Meu, um prazer imenso é meu, cara. A essência de algumas transformações sobre as quais a gente muito pouco fala. Quando a gente fala de inovação aberta, é muito comum a gente pensar nas tecnologias, eu falo muito isso, né? A tecnologia exponencial X, Y e Z. Mas essas coisas todas só fazem sentido a partir do momento em que elas estão dentro de um contexto em que as pessoas promovem essa transformação. Eu acho que você trouxe, dentro dessas lições que você compartilhou, alguns aspectos muito interessantes nesse aspecto. Obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço, cara. Maravilha. É um prazer, foi um prazer imenso. Obrigado. Obrigado.